Virada cultural, um fim de semana agitado para mais de 5 milhões de pessoas. Acessibilidade e mobilidade. São Paulo longe de conquistar o posto de cidade modelo. Essas e outras notícias agora no Jornal da Fiana. O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quarta-feira um novo decreto sobre as regras para a posse e porte de armas de fogo no Brasil. O texto altera alguns pontos do decreto assinado no dia 7 de maio e que foi questionado no Supremo Tribunal Federal. A medida é considerada polêmica por especialistas e contestada no Congresso Nacional. Divide opiniões pelas ruas. O Estatuto do Desarmamento prevê que, para obter o direito de porte, é preciso ter 25 anos, comprovar a capacidade técnica, a psicológica para o uso de arma de fogo, não possuir antecedentes criminais, ter residência certa e ocupação lícita. O que vem se fazendo hoje, o que vem se discutindo na sociedade, é a flexibilização, dessa lei do desarmamento. E o que nós vemos hoje é que já vem sendo flexibilizadas através dos decretos que foram editados esse ano de 2019. O presidente Jair Bolsonaro assinou recentemente um decreto sobre o uso do porte de armas. E falamos com algumas pessoas sobre se elas são a favor ou contra o uso. Sou a favor, com suas restrições, é claro. Seria errado armar uma população sem alguns critérios. Eu sou contra porque eu acho que isso só aumentaria ainda mais os índices de assassinato. Eu sou a favor porque se bandido pode ter, por que a gente que é do bem não pode ter para poder se defender? Eu sou contra. Porque eu acho que a pessoa, quando usa uma arma, ela tem que ser habilitada, ela tem que ter condições psicológicas para fazer essa utilização, por isso que eu sou contra. Eu vejo que um dos grandes motivos para que tenha havido essa mudança é o sentimento da sociedade como um todo que precisa de maior segurança, especialmente na questão da legítima defesa. É também, claro, o cumprimento de uma promessa de campanha do candidato, hoje presidente Jair Bolsonaro, que prometeu isso em sua campanha. O governo de Jair Bolsonaro alterou a estrutura do Departamento do Ministério da Saúde, responsável pelas ações de combate ao HIV e a outras doenças sexualmente transmissíveis. ONGs, associações e especialistas que atuam na área temem que essa mudança enfraqueça a política de combate às DSTs. Enquanto seguem debatendo, aqui fora resta-nos a prevenção. Você usa preservativo? Eu tô casada há 15 anos, eu sei que é um risco, porque a gente não pode confiar na pessoa 100%, mas a gente não usa. Eu, como método contraceptivo, eu uso anticoncepcional. Pode parecer uma pergunta banal, mas uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que 9 em cada 10 jovens de 15 a 19 anos sabem que usar camisinha é o melhor jeito de evitar HIV. Mas, mesmo assim, 6 em cada 10 adolescentes não usaram preservativo em alguma relação sexual no último ano. O preservativo é o método contraceptivo mais seguro na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Porém, a camisinha não é uma regra. A cada dia que passa, o jovem está menos preocupado com o sexo seguro. Não, nem um pouco. Com certeza, ainda mais para estar prevenindo doenças sexualmente transmissíveis, né? Como eu namoro faz um tempo, eu não uso não. A gente não faz o uso de preservativo não, nenhum tipo de contraceptivo. Hoje, no Brasil, existem 718 mil pessoas vivendo com HIV e AIDS. Desse número, 50% são jovens de 13 a 24 anos. A meta é de reduzir 42% para 15% o diagnóstico tardio de HIV e ampliar de 40% para 80% a proporção de pessoas testadas pelo menos uma vez na vida até 2020. O número de pessoas ocupadas na informalidade chegou a quase 36 milhões de pessoas em 2018. Com o desemprego, vai chegando mais gente no mercado informal querendo trabalhar. É a lei da sobrevivência e do brasileiro empreendedor. Nos últimos 4 anos, a economia informal vem crescendo cada vez mais no Brasil. Milhares de brasileiros trocaram os escritórios e os pátios de obra por carrinhos de doce ou de pipoca. Para César Andacu, economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, um dos fatores desse crescimento foi a crise econômica que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos. É a busca de sobrevivência, né? Quando tem a crise e o fechamento de postos de trabalho, não tem muita alternativa para as pessoas no mercado de trabalho formal. A gente teve um aumento muito grande, por exemplo, em setores que a gente fala que são mais precários, de
alimentação ambulante, né, e comércio de bens mesmo. Motoristas de aplicativos são alternativas em busca de uma sobrevivência. Segundo a Organização Mundial do Trabalho, existem cerca de 2 bilhões de pessoas desempregadas em todo o mundo. De acordo com o IBGE, esse número soma para 14 milhões no Brasil, sendo que 37 milhões estão no mercado informal. Gente como Ronaldo Sushiman, há 10 anos, decidiu sair do mercado formal para abrir um food truck recentemente. Apesar de admitir que trabalha mais do que seu antigo emprego, ele disse que não voltaria para o mercado formal. No momento, não. Não, porque agora está dando certo, né? Está tendo giro e com certeza eu ia receber mais do que se estivesse trabalhando numa empresa, assim. O total de trabalhadores informais em 2017 representava cerca de 40% de toda a população ocupada. De acordo com o IBGE, em dezembro do ano passado, a informalidade já atingia 43% dos brasileiros, um recorde no país. Quando a pessoa sai do mercado de trabalho formal, ela tem muita dificuldade de retornar. Se ela não volta logo em seguida, ela acaba sofrendo alguns preconceitos das empresas no retorno. Costuma falar que a única saída é o crescimento econômico. Sem crescimento econômico não se abre postos de trabalho. Você acha difícil guardar dinheiro? Será que o brasileiro sabe poupar e investir corretamente? Vamos ver na reportagem. Em tempos de crise, é cada vez mais difícil economizar dinheiro. As despesas são muitas e quase sempre não sobra nada para investir. Por outro lado, a falta de informações sobre como aplicar as economias contribuem para que muita gente passe longe das aplicações e da poupança. É muito complicado, porque eu pago escola, eu pago carro, casa com muita dificuldade, né? A gente tira daqui para colocar ali, não é fácil não. Como o dinheiro é pouco que sobra no fim do mês, então eu tenho que esperar um bom tempo para poder ter um retorno dele para poder investir. Eu acredito que a galera paga mais conta e um pequeno percentual investe. Uma pesquisa feita pelo Datafolha em 2018 mostra que a cultura do investimento acontece a passos lentos no Brasil e que nos últimos meses os saques das cadernetas de poupança superou as aplicações. Muita gente pensa que para ter uma poupança é preciso diminuir as despesas e cortar gastos do dia a dia. Mas este economista diz o contrário. Segundo ele, as pessoas deveriam aumentar os gastos e, para isso, buscar novas formas de ganhar dinheiro. O que dá dinheiro é você reestruturar aquilo que você está fazendo. Então, muitas vezes eu estou trabalhando aqui, mas como eu estou trabalhando aqui, eu estou tranquilo. Não. Você tem que estar extremamente intranquilo, porque aquele valor não é um valor que te dá poupança. Então, eu tenho que estar verificando, constantemente verificando outras possibilidades de trabalho. Mais de 1.000 atrações, cerca de 5 milhões de pessoas na rua e mais de 10 toneladas de resíduos coletados. 235 milhões de reais na economia da cidade. Esse é o balanço da virada cultural. O que aconteceu em São Paulo no último fim de semana? A Virada Cultural é um evento que acontece desde 2005 no centro de São Paulo, promovido pela Prefeitura do Estado, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e contando com a ajuda de muitos parceiros artísticos e institucionais. O principal objetivo do evento é levar cultura para o povo por 24 horas ininterruptas, com atrações musicais de todos os gostos, exposições de artes, peças teatrais e muito mais. A Virada Cultural teve mais de 1.200 atrações neste ano. Nomes como Criolo, Anitta e Caetano Veloso passaram pelo palco da Grande São Paulo. A Prefeitura do Estado estima que mais de 5 milhões de pessoas passarão pela cidade na Virada Cultural. A novidade fica por conta de um palco inteiramente dedicado ao público cristão e intérpretes de Libra em todos os palcos na cidade. Eu já acompanho a virada desde 2011, assim, venho todos os anos, mesmo não morando em São Paulo. Poxa, é fantástico, né? Você poder ter inúmeras formas de cultura, poder viver o centro, usar a cidade assim, eu acho incrível. Estou aqui todo ano. O Jornal da FIAM faz um rápido intervalo e volta em instantes. Até já! O IBOPE apontou um crescimento histórico no número de vegetarianos no Brasil.
Cerca de 14% da população se declarou vegetariana, aquela que segue uma dieta que exclui tudo que é de origem animal da alimentação. Mas há um grupo que vai além da alimentação, os veganos. Eles parecem pessoas normais, como qualquer outra, mas eles têm um diferencial. Eles são veganos. Mas o que é ser vegano? Além de um movimento social e político internacional a respeito dos direitos animais, é um movimento de natureza econômica e inovadora, centrado a causas animais. O veganismo vem crescendo muito no Brasil e no mundo, mas qual é o cotidiano de um vegano? Eu acho que no começo é muito difícil você adaptar a rotina, porque você está acostumado com outra coisa. Depois disso é você encontrar lugares onde você pode frequentar, assim, que sejam em conta. E também o julgamento das pessoas, né? Porque o pessoal enche o saco. Cas, como é chamada, é fundadora da Nação Vegana Brasil e ativista, e nos conta um pouco sobre sua história vegana. Eu despertei, a minha consciência se expandiu depois que eu percebi que toda a nossa realidade ela é transformada, ela é construída, ela é maquiada por uma grande rede de indústrias que exploram animais. Bom, o ser humano, hoje em dia, ele é visto pelos exploradores e opressores como, na verdade, não cidadãos e cidadãs, como seres simples consumidores. E nós já nos habituamos a nos vermos como consumidores. Que o cigarro é um vilão à saúde humana, todos já sabem. O que muita gente não sabe é que jogar bituca de cigarro no chão, além de incorreto, prejudica o solo, contamina rios, córregos e oceanos e ainda pode causar incêndios. Depois da última tragada, o lançamento da mão do fumante para o chão. A bituca do cigarro possui quase 5.000 substâncias tóxicas que contaminam o solo, rios e os nossos lençóis freáticos. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10% dos adultos das capitais são fumantes e consomem 11 cigarros por dia. Fazendo uma conta rápida, em 5 anos, tempo que uma bituca leva para se decompor, um único fumante produziu cerca de 20.200 bitucas de cigarro. Seguindo esse cálculo, são mais de 13 milhões de tocos de cigarro lançados diariamente nas vias de São Paulo. Nós viemos às ruas de São Paulo para ver como os fumantes andam descartando as suas bitucas. Não, normalmente em cinzeiro, apaga lixeira, né? Porque tem uma situação ecológica aí que está evidente e eu acabo sempre, quando eu tenho possibilidade na rua, eu faço isso. Quando tem lixo próximo, eu descarto no lixo e quando não, eu descarto na rua. Infelizmente, quando a gente está na rua que não acha lugar, a gente acaba jogando na rua mesmo. Mas que nem eu trabalho no prédio aqui na frente, tem o cinzeiro e a gente acaba descartando no cinzeiro. A estudante de biologia Beatriz Garcia explica os males desse hábito para toda a cadeia ecológica. Ele aumenta muito a quantidade de nicotina, de monóxido de carbono na atmosfera. A produção de tabaco é totalmente insustentável, precisa de muito desmatamento, se usa muito agrotóxico nas plantações e a quantidade absurda, né, de substâncias que tem no cigarro são quase 5.000 substâncias e a geração de muito resíduo, né? As bitucas demoram uma cota para se decompor e elas são o maior lixo costeiro, né? Já existem diferentes métodos para transformar os restos do cigarro em matéria-prima para a indústria. Nós entramos em contato com essas cooperativas de reciclagem, mas não tivemos retorno. Vamos agora com as informações do trânsito na capital com a repórter Rebeca Camargo. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Ana Lívia. Boa noite, Janice. Nesta noite de sexta-feira, início de final de semana em São Paulo, com muita chuva e frio, registramos que na Marginal Pinheiros, sentido Castelo e Interlagos, lentidão de 8 km. Também identificamos que na Marginal Tietê, sentido Castelo e Ayrton Senna, lentidão cerca de 8 km. E na Radial Leste, sentido Centro de São Paulo e Bairro, cerca de 1 km. É com vocês no estúdio. E nessa sexta-feira chuvosa, será que o trânsito nas rodovias está apertado? Como está o trânsito por aí, Juliana Araújo?
Boa noite, Janice. Boa noite, Ana. Bom, como é esperado para uma típica sexta-feira chuvosa, os paulistanos encontram algumas dificuldades para retornar para casa. Segundo nossos especialistas, nós temos trânsito a partir do quilômetro 60 no sistema Anchieta Imigrante, sentido litoral. Já na Castelo Branco, no sentido interior, nós temos um trânsito moderado. Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, a gente tem um trânsito também moderado a partir do quilômetro 83. E já na Anhanguera, nós temos um intenso trânsito de 20 quilômetros devido a um acidente nessa tarde. Janice e Ana, é com vocês. Boa sorte para todos que estão no trânsito. Obrigada, Juliana. As competições dos esportes eletrônicos conquistam cada vez mais espaço no mundo. No Brasil, o crescimento dos e-esportes acompanha uma polêmica entre ser ou não ser um esporte e gera também oportunidades de ganhar dinheiro. Com o crescimento exponencial dos esportes no Brasil, o jovem está cada vez mais interessado nos jogos virtuais. Passar horas na frente do computador é uma coisa normal para esses jovens. Mas quem imaginaria que isso um dia se tornaria uma profissão? Os times possuem uma grande infraestrutura com analistas, psicólogos, técnicos e personal trainers, profissionais que estão a serviço dos atletas para que eles tenham o melhor desempenho nas competições. Instituições como o Flamengo, Paris Saint-Germain e o Golden State Warriors, nomes conhecidos de outros esportes, já têm times no cenário. Eu acho que isso é mais um lazer mesmo, né? Esporte pra mim é futebol. As duas principais desenvolvedoras hoje são a Valve e a Riot Games. A Valve, desenvolvedora e distribuidora do jogo Counter-Strike, tem uma renda por ano de 4 bilhões. A Riot Games, produtora do jogo League of Legends, fez 1,4 bilhões em 2018 e teve um déficit de 2,1 bilhões comparado ao ano anterior. Depois de todo esse investimento e dedicação das equipes e jogadores, já dá para chamar os esportes de esporte. Eu acho que é esporte, sim, é válido, porque ele tem essa abertura para mais pessoas também, e é uma coisa diferente, né, e é o novo, né. Em instantes, confira a previsão do tempo para este fim de semana. O Jornal da FIAN volta já. No cenário econômico mundial, ela se destaca por hospedar importantes empresas dos segmentos financeiros. Mas, para os paulistanos e visitantes, a Paulista, com quase 130 anos de existência, representa mais que grandes edificações. Um dos principais pontos turísticos de São Paulo, que reúne pessoas de todos os cantos do Brasil e de diferentes culturas em um só lugar. Sejam bem-vindos à Avenida Paulista. Que a Avenida Paulista é um dos principais polos econômicos da cidade, isso todo mundo já sabe. Mas aos domingos, o terno e gravata dá espaço a camisetas e bermudas e os motores e buzinas dão espaço a música e gritos de protesto. A Avenida Paulista é um dos principais pontos turísticos da capital, principalmente pela enorme variedade de arte que ficam em suas calçadas. Mas aos domingos tomam as ruas. A Paulista é uma avenida em que o mundo inteiro está exposto. É um ambiente democrático em que pessoas de vários cantos do mundo podem ter acesso. Pela Paulista passam todos os dias milhares de pessoas de todas as regiões da cidade, que carregam consigo suas próprias histórias. Eu escolhi a Paulista, que eu trabalho com artesanato, e aí eu escolhi a Paulista até por um detalhe, porque aqui nessa esquina, há 45 anos atrás, foi onde eu nasci. Como eu sabia que ia ter a virada cultural aqui, e já me disseram que todo domingo tem bastante gente, eu escolhi vir para cá. Por mais que carregue tantos significados, esse outro lado da Paulista ainda é pouco conhecido, sendo dominada pela Paulista empresarial. Quando se trata de mobilidade e acessibilidade, será que a nossa cidade está preparada para ser reconhecida como a cidade modelo? Considerando o tamanho e a quantidade de pessoas com deficiência, essa resposta deveria ser positiva, mas não é bem assim. Atualmente, na cidade de São Paulo, segundo o censo realizado em 2010 pelo Instituto de Geografia e Estatística IBGE, existem aproximadamente 810 mil pessoas com deficiência. Porém, São Paulo não está preparada para atender às suas necessidades. Para falar sobre isso, nós conversamos com a Sandra Ramalhoso, que é membro da Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura de São Paulo. As calçadas são ruins, os ônibus são ruins, entendeu? Tem um monte de coisa que dificulta o acesso à cidade. Acessibilidade não é um tema exclusivo de pessoas com deficiência. Ela inclui também a população em geral.
pois todos devem ter acesso fácil à sua cidade. E isso só aumenta a importância da conscientização sobre esse tema. A implementação de acessibilidade não é difícil e nem cara e garante o direito constitucional de ir e vir. A cidade de São Paulo vem tendo lentos avanços no tema da acessibilidade, mas ainda falta muito para ser considerada totalmente acessível. Em relação a transportes públicos, o metrô e os trens são os que mais se adequam aos requisitos de acessibilidade, por conta de práticas como anúncio sonoro da próxima estação, existência de piso tátil direcional, elevador nas estações, entre outras. Porém, uma grande dificuldade na cidade é a questão de os pontos de ônibus não terem aviso sonoro de qual ônibus está chegando. Outra falha desse transporte é a plataforma elevada para cadeirante, que dificilmente funciona e torna lenta a entrada de cadeirantes no ônibus. Desponta como nova tecnologia o piso baixo para facilitar a entrada. Ainda há necessidade de melhorar muito a nossa acessibilidade, os nossos meios de transporte na cidade de São Paulo. Aproveitando o sucesso de Vingadores Ultimato, a Iron Studios está promovendo uma exposição com réplicas de diversos heróis e vilões do filme. Veja a reportagem. O fenômeno Vingadores Ultimato chegou aos cinemas no último mês. E para celebrar esse gigante do mundo dos heróis, a loja Iron Studios preparou uma exposição imperdível. Estamos na Iron Studios São Paulo, onde já está aberta a exposição Avengers Endgame. A atração reúne estátuas em miniatura, projeções e holografias. Eu acho que esse tipo de exposição ajuda a engajar o público, porque é como se você estivesse imortalizando uma cena do filme ou trazendo para você uma memorabilia de algum momento que te marcou no cinema. Como afirmou Paulo Cines, a exposição é essencial para todos os fãs da saga Os Vingadores. A Avengers Endgame Expo fica localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, número 946, no Jardins. A entrada é gratuita e funciona das 10 às 7 da noite. Como ficará o tempo nesse fim de semana? Quem nos conta é a Micaela Bueno. Boa noite, Micaela. Boa noite, Ana Lívia. Já começo falando que em grande parte do país, esse final de semana será perfeito para tirar do armário aquele agasalho grosso e tomar uma bebida quentinha. No norte, o ar frio de uma nova massa polar chega ao Acre e a Rondônia e provoca friagem. Em todos os estados da região, o final de semana será nublado, podendo chover a qualquer instante. Em Manaus, o dia começa quente, com máxima de 32 graus. No fim da tarde, a temperatura cai e fica em torno dos 23. Já no sul e no sudeste do país, esse final de semana promete ser, em diversos lugares, o mais frio do ano. No sul, o ar seco e frio atua sobre a região e a madrugada terá queda acentuada nas temperaturas. A Taça da Copa Mundial de Rugby esteve hoje em São Paulo para uma visita ao projeto social Rugby para Todos, na Arena Palmeirinha, na comunidade de Paraisópolis. Disputada a cada 4 anos, a Copa do Mundo de Rugby é o terceiro maior evento esportivo do mundo, atrás apenas dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo da FIFA. Portanto, se você não sabe o que é rugby, é melhor ficar atualizado. Desde a chegada do futebol no Brasil, em 1894, o esporte se tornou o queridinho da população, não dando espaço para o seu intitulado primo rugby, que só veio a ganhar visibilidade nos últimos anos. Uma modalidade que antigamente não era muito lembrada no meio das universidades, hoje em dia é tratado como prioridade nas atléticas. Como você conheceu o rugby? Eu conheci quando teve a Copa do Mundo de 2007 na ESPN. Um amigo meu pediu para eu assistir, colocar lá na ESPN. Aí, naquele momento que eu coloquei na TV, tava os All Blacks fazendo a haka, que é a dança tradicional que eles fazem pré-jogo. E aquilo lá me enfeitiçou. E, fiquei encantado e eu fui querer ir atrás. Só fui começar a jogar mesmo aqui mesmo na USP, na FEFELESH. Foi a minha primeira experiência do rugby. A notoriedade do rugby no Brasil veio junto com a expansão de mídias como a internet. Foi ela uma das principais responsáveis pelo expressivo interesse no esporte. Eu jogo também pelo FEA na Série C, só que ainda é amador, né? Eu conheço pessoas que jogaram comigo, que treinam comigo até hoje, que jogam paulista, jogam brasileiro. E eu acredito que a universidade pública tem essa condição de revelar pessoas
para jogar no profissional aqui no Brasil. Os gramados de rugby, que antes mantinham-se vazios, hoje mostram constantemente movimento na prática, além de enorme interesse pelo brasileiro. O Jornal da FIAM termina por aqui. Boa noite. Boa noite.